Vamos continuar o nosso estudo do livro Marxismo Desmascarado, de Ludwig von Mises. Estamos lendo o capítulo Luta de Classes. Esse é a segunda parte de um vídeo que talvez tenha 3 partes. E eu vou colocar aí na descrição para os senhores. A primeira parte, para quem não viu, caso tenha interesse de ver, é um vídeo de 9 minutos. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assistam também os outros. Então, vamos continuar o estudo. Sindicatos proletários e Marx discordavam sobre o que era do interesse dos proletários. Marx dizia que os interesses de uma classe eram óbvios, não poderia haver dúvida sobre eles, todos o saberiam. Então chega um homem que não pertencia de modo algum ao proletariado, um escritor e um advogado que dizem aos sindicatos que eles estavam errados. Essa política é ruim, ele disse, vocês devem mudá-la radicalmente. É aqui que toda a ideia de classe cai por terra, a ideia de que o indivíduo pode às vezes se enganar, mas uma classe como um todo nunca se engana. As críticas às doutrinas marxistas sempre foram superficiais. Elas nunca mostraram como Marx se contradisse e como não conseguiu explicar suas ideias. A crítica de Bauer foi boa, mas não abarcou todo o sistema. Os críticos sequer descobriram as contradições mais claras de Karl Marx. Marx acreditava na lei de ferro dos salários. Ele tomava por fundamento sua doutrina econômica. Não gostava do termo alemão para essa lei, a lei de bronze dos salários, sobre o qual Ferdinand Lassalle, aqui me confundi um pouco, sobre o qual Ferdinand Lassalle havia publicado um panfleto. Marx e Lassalle não eram amigos, eram adversários, grandes adversários. Marx dizia que a única contribuição de seu antagonista fora o termo lei de bronze dos salários. E, além disso, ele havia tomado o termo emprestado do dicionário de Goethe. A lei de ferro dos salários ainda sobrevive em muitos manuais, na mente dos políticos e, consequentemente, em muitas das nossas leis. De acordo com essa lei, a faixa salarial é determinada pela quantidade de comida e outras necessidades básicas para a preservação e reprodução da vida, para a manutenção dos filhos, dos trabalhadores até que eles mesmos possam trabalhar nas fábricas. Se a faixa salarial passasse desse patamar, aumentaria o número de trabalhadores e esse aumento diminuiria a faixa salarial novamente. As remunerações não podem ficar abaixo disso porque então o desemprego aumentaria. Essa lei vê o trabalhador como algum tipo de micróbio ou roedor sem livre escolha ou livre-arbítrio. Se você acha que é absolutamente impossível os salários saírem dessa faixa sob o sistema capitalista, como ainda pode falar como Marx sobre o inevitável empobrecimento progressivo dos trabalhadores? Existe uma contradição incontornável entre a ideia marxista da lei de ferro dos salários, que diz que os salários permanecem num nível suficiente para sustentar os descendentes dos trabalhadores até que eles mesmos se tornem trabalhadores, e sua filosofia da história, que afirma que os trabalhadores ficarão cada vez mais pobres até que serão levados à rebelião aberta, dando luz ao socialismo. Então, parando um pouquinho aqui, vocês percebam o absurdo da teoria principal, a lei de ferro. O trabalhador vai ganhar tão somente o suficiente para que ele não morra e para que ele possa criar os filhos dele, para que os filhos possam trabalhar na fábrica. Nunca mais. E se mais pessoas estiverem interessadas no emprego, ele vai ganhar menos e vai se empobrecer. Então, quer dizer, ele vai ganhar sempre o mesmo ou vai ganhar menos? Começa por aí. Mas no mundo real, os senhores sabem muito bem que o trabalhador, entre aspas, ele ganha o quanto a empresa, a pessoa que contrata ele, está recebendo de riqueza a partir do serviço dele. O quanto é vantajoso, o quanto é interessante para a pessoa pagar é o quanto o trabalhador no mundo real, eu falo, não no setor público, no mundo real, no mundo privado, o trabalhador ganha tanto quanto a percepção do empregador dele do valor do que ele está produzindo, em geral. E, por exemplo, você imagina um técnico em TI ganha uma bela grana, ganha 15, 20 mil reais. Agora você vai, sei lá, vai ser professor de geografia, você vai ganhar 1.500 reais, que é mais ou menos o que a escola particular consegue obter de ganho com você e ainda ter um lucro, pagar os impostos e tudo mais, pagar o resto do staff, pagar a manutenção dos prédios e tudo mais, e ter o lucro, porque afinal de contas o dono da escola é um empreendedor, ele espera ter lucro, é para isso que as pessoas empreendem.
E no fim das contas, né, também tem outras razões. Mas, então começa por aí o problema com a teoria de Marx. E é óbvio que a gente sabe que uma pessoa... Isso é vida real de todo mundo. Toda história de vida de pessoa que chegou a um lugar interessante começa... eu comecei como office boy, daí eu fui pegando experiência, vindo aqui, indo ali, indo ali. Essa história de que o trabalhador vai sempre ganhar a mesma coisa, isso é uma idiotice tremenda. Vai ganhar a mesma coisa se ele ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, produzindo sempre o mesmo. Mas não é obrigatório. Quem falou que é obrigatório? A Maria, hoje ela é faxineira, ela ganha R$ 950. Daí ela pode, à noite, fazer um cursinho, fazer alguma coisa grátis, ou fazer um side hustle qualquer para ganhar um troco a mais, e daí essa experiência pode abrir novas portas, ela pode trocar de firma, inclusive. Mas, em geral, a remuneração ela é equivalente ao quanto de riqueza você gera para o seu empregador, e não ao quanto você acha que você merece ganhar. Então, mas eu merecia bem mais, mas você não está ganhando por quê? Entendeu? E se o lugar que você está realmente não reconhece o valor maravilhoso que você tem, alguém reconhece, porque se ninguém conseguir reconhecer, talvez você não tenha esse valor. Mas entenda que isso é perfeitamente mutável. Às vezes 4, 5 horas aprendendo alguma coisinha que você nem imaginava é o passaporte para você alavancar absurdamente os seus ganhos. E, como a gente viu nos vídeos anteriores, por exemplo, o nosso vídeo sobre empreendedorismo, venda de mousse de maracujá, a história da minha amiga lá, às vezes você nem precisa aprender nada. Às vezes a única coisa que você sabe, que ela me contou rindo, que a única coisa que ela sabia fazer na cozinha era mousse de maracujá. Creme de leite, leite condensado, maguari e bater no liquidificador e pôr no potinho. Era a única coisa que a menina sabia fazer. E ela ganhou um belo dinheiro. Poderia ter ficado rica, tá? Vendendo os moussezinhos de maracujá. Vamos continuar, então. Inacreditável é que durante o século que se passou desde que Marx produziu seus escritos, ninguém tenha apontado essa contradição. Ela não é a única na obra marxista. O que realmente destruiu Marx foi a sua ideia de empobrecimento progressivo dos trabalhadores. Ele não viu que a característica mais importante do capitalismo era a produção em larga escala para atender à necessidade das massas. O principal objetivo dos capitalistas é produzir em grande massa. Marx também não viu que Marx também não viu o quê? Marx também não viu que sob o capitalismo o consumidor sempre tem razão. Na sua posição de assalariado, o trabalhador não pode determinar o que se produz, mas como consumidor ele de fato é o chefe e diz ao seu chefe empresário o que fazer. O seu chefe deve obedecer às ordens do trabalhador, já que ele é um membro do público consumidor. A senhora Webb, como outros socialistas, era filha de um homem de negócios bem-sucedido. O que o Mises está querendo dizer aqui? Está querendo dizer assim, vamos supor, eu como trabalhador ganho, sei lá, um salário mínimo, 2 salários mínimos, o meu poder é limitado em relação ao meu chefe, enquanto eu não entro naquelas opções que eu já falei agora há pouco. Mas como consumidor, o que eu produzo? Eu produzo margarina na fábrica que eu trabalho. Tudo bem. Como consumidor eu entro no supermercado e daí a margarina da fábrica na qual eu trabalho custa R$5 e tem uma outra que custa 3 ou tem, sei lá, um requeijão que custa 4. Daí eu falo, quer saber? Nem 3 nem 5, eu vou pagar 4 no requeijão que é mais saudável. Eu estou fazendo a escolha e nesse ponto o meu empregador, ele é meu criado. Porque ele não está vendendo o produto dele, ele é obrigado a ter que vender mais barato o produto se ele quiser que alguém compre. Ele vai ter que vender R$2,95. Daí, imediatamente, meu poder de compra aumentou. Então, perceba que, embora haja essa suposta opressão no fato de que o empregador, a princípio, ele determina quanto ele vai pagar, há também a liberdade na hora que o empregado pega o seu salário e vai consumir. É por isso que nos rincões do Nordeste o armazém fica na própria fazenda. Os coronéis da política hoje, os senadores, o pessoal lá daquele pessoal que oprime o pessoal do Nordeste, que massacrou o Nordeste, eles foram fazendo a sua fortuna assim. Eles tinham empregados e daí os empregados tinham que comprar a comida no próprio armazém do empregador e a comida estava sempre mais cara do que o salário. De modo que eles tinham efetivamente escravos. Porque o mínimo do mínimo do mínimo, nesse ecossistema aí do Nordeste, que eles precisavam para sobreviver,
era algo que fazia eles estarem sempre endividados com o patrão. Foi assim que foram criados os grandes poderosos do Nordeste, que hoje são grande parte do nosso Congresso. Então perceba que isso não tem nada a ver com capitalismo, isso tem a ver com socialismo. Por quê? Porque o socialismo é esse tipo de escravidão que torna sempre a pessoa dependente do Estado.